Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leatrice. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muitas vezes a gente não quer falar, que é sobre os vazios que a gente sente dentro da gente, ou então aquelas explosões monumentais que são os nossos caos, que muitas vezes são criativos. A gente traz ao longo das eras algumas premissas, algumas informações que vão sendo passadas de geração a geração, de pessoa a pessoa, e uma delas, que chegou muito forte, pelo menos para nós aqui no Ocidente, é de que nós temos que ter sucesso, não é? De alguma forma. Só que o sucesso, ele é medido muitas vezes em relação ao que nós temos, aquelas coisas que nós adquirimos na nossa vida, tá? Fisicamente falando, né? Um carro, uma casa, uma boa profissão, uma profissão rentável, na verdade, mais do que uma boa profissão. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, e eu acredito que esse seja uma das coisas que mais que mexe conosco, faz com que a gente entre em conflito. Nós nos esquecemos muitas vezes de analisar aquelas coisas que nos fazem bem, aquelas que nos deixam felizes. Nós estamos numa época, inclusive agora com a pandemia, acelerou um pouco uma série de processos pessoais que nós estamos vivenciando, justamente de questionamentos, aquelas coisas assim que às vezes a gente começava ou ouvia, melhor dizendo, os mais antigos em idade, né, os mais idosos falarem, quando chegam lá pelos seus 70, 80, 90 anos, começam a fazer um retrospecto da sua vida, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que foi bom, o que não foi bom. Na verdade, pelo que eu estou avaliando, não apenas da minha vida, mas das pessoas que convivem comigo, este processo ele está sendo muito mais, além de estar acelerado, ele está sendo feito mais com menos idade. As pessoas que têm menos idade cronológica e já estão fazendo esse processo. E acredito que a pandemia, nesse momento, colaborou e continua colaborando muito para que esses processos sejam feitos. Porque o que eu observo, que eu gosto muito de estudar a nossa história, a história da humanidade como um todo, não apenas a história do Brasil, que é pequenininha, nós temos pouco mais de 500 anos, então não é uma história longa para ser estudada, mas nós temos, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura hindu, que são culturas que têm mais de 500 anos, mais de 5.000 anos, na verdade. Então, o que acontece? Penso eu que nós recebemos influências muito grandes e elas fazem com que nós busquemos muito mais o poder físico do que o poder mental, o poder intelectual, o poder emocional. E nós temos hoje muitas ferramentas que estão fazendo com que nós retornemos para o nosso interior, que nós busquemos dentro de nós as nossas informações mais preciosas a nível de alma, a nível de consciência. E quando nós buscamos essas informações, obviamente, nós encontramos às vezes algumas coisas que nos paralisam, alguns vazios existenciais, como eu costumo chamar, e a gente fica ansioso. E eu acho que muitas das ansiedades que nós estamos vivenciando nos momentos mais atuais não são apenas em função da correria do dia a dia, de estar trabalhando muito ou de simplesmente ter que cobrir grandes distâncias ou para ir ao trabalho ou para ir estudar, mas principalmente por aquelas coisas que nós nos cobramos em excesso, aquelas coisas que nós buscamos e não estamos encontrando dentro de nós. Vou dar um exemplo, que às vezes fica um pouquinho difícil a gente analisar. Nós temos, nas sociedades mais modernas, um padrão cultural que diz que se nós não terminarmos uma faculdade, né, nós não fizermos um estudo formal, passarmos aqui no Brasil não é o primário, não é mais primário, agora é fundamental, o ensino médio, e chegarmos à faculdade, só a faculdade, não os pós-graduações, tá? Mas só a faculdade. Se nós não tivermos pelo menos uma faculdade, ainda mais hoje em dia, que é mais fácil o acesso
mais barato, inclusive em termos financeiros, nós somos pessoas que seremos marginalizadas nas sociedades, porque nós não cumprimos um padrão, não cumprimos uma das premissas que atualmente são, vamos dizer assim, recomendadas para que as pessoas tenham. Isto invalida a vida daquela pessoa? Isto faz com que ela se torne menos gente ou menos importante em termos da vida como um todo? São questões interessantes. Eu conheço muitas pessoas que concluíram apenas o ensino médio e que são fabulosamente bem-sucedidas em termos profissionais. Elas fazem o que gostam e têm um retorno financeiro muito adequado e às vezes acima, tá, do que outras pessoas que concluíram um ensino superior. Vejam bem, eu não estou fazendo apologia aqui a que a pessoa não faça o ensino superior, até porque eu tenho ensino superior e considero que quando a gente entra numa faculdade, vivencia as questões da faculdade, termina a faculdade no caso, a gente modifica muito o tipo de pensamento que a gente tem. Porque as premissas que são ensinadas, as palavras, o modo como a gente trata, o conhecimento no geral dentro de uma faculdade, obviamente é diferente do que a gente trata em outras, no médio e no fundamental. Até porque nós temos características de pensamento diferentes. Nós vamos construindo a abstração do pensamento ao longo da nossa caminhada. Mas o que eu quero falar aqui é assim, que a gente não se sinta diminuído por não ter, por exemplo, uma faculdade. Que a gente não se sinta diminuído, por exemplo, de não caminhar tão rápido como o meu vizinho está caminhando, como o meu irmão ou a minha irmã estão caminhando. Nós somos todos pessoas diferentes e as nossas caminhadas também são diferentes. O que eu quero conversar aqui justamente é isso, esse vazio que eu posso estar trazendo dentro de mim é o meu vazio. Não é o vazio do meu namorado, do meu marido, do companheiro, do vizinho, do filho, do pai, da mãe, não é. É o meu. É aquele que eu tenho que reconhecer em mim as coisas que estão acontecendo. O que eu estou buscando da minha vida? E aí eu vou dizer uma palavrinha, ou duas, que eu não gosto muito de usar, porque elas são extremamente relativas a muitas coisas. Mas é o certo. O que é certo na vida? Aí outras pessoas perguntam, mas o que é real na vida? Real e certo eu considero que são as coisas que eu vivencio. Aquelas com as quais eu tenho que lidar, aquelas com as quais eu tenho que colocar na minha balança existencial e dizer isso me serve, isso não me serve. Mas é óbvio que, para eu poder fazer isso, com, vamos dizer assim, um critério, com um bom senso melhor, mais aguçado, eu tenho que ter conhecimento. Primeiro de mim mesmo. O que eu estou fazendo aqui nesta vida? O que eu estou reconhecendo comigo como pessoa que vivo aqui? Então isso é muito importante. Então eu quero deixar com estas pequenas palavras uma reflexão. Será que esse vazio que eu sinto, mais do que ser um vazio que me entristece, que me deixa prostrada, que me deixa parada, não me faz procrastinar, não me faz ter a disciplina que eu preciso ter com a minha vida, ele não está aqui justamente para que eu reconfigure as páginas todas da minha existência daqui para frente? No computador é mais fácil, né? A gente vai lá e deleta o arquivo. Mas a gente também pode fazer isso conosco. Mas nós precisamos reconhecer qual é o arquivo que eu quero deletar. Qual é a informação que eu estou considerando que é negativa dentro de mim, que eu preciso reconhecer, porque se eu não reconhecer, se eu não souber onde está o arquivo lá dentro do computador, eu não tenho como deletar. Qual é a informação dentro de mim que eu preciso reconhecer que já não é mais adequada, por N motivos, e deletar. Talvez o processo que eu use não seja exatamente adequado ao que outra pessoa precisa, mas talvez um pouquinho do meu processo sirva para ajudá-la a criar o seu próprio processo. E isso é bem interessante.
Muitas vezes a gente se desestimula. Claro que a gente se desestimula nas nossas caminhadas. Às vezes é muito mais comum do que a gente gostaria. Mas vejam bem, eu vejo isso como um ponto extremamente positivo. Imaginem a faxina numa casa. Uma faxina mesmo, ela faz o quê? Ela não arrasta móveis, não levanta tapetes, não bate todas as cortinas que precisa da vida. Eu não tenho que mexer em tudo para fazer realmente uma faxina. Na cozinha, no quarto, no banheiro, na sala. Muitas vezes eu não tenho que tirar tudo de dentro dos armários, limpar e colocar. E às vezes quando eu vou colocar eu já faço algumas limpezas. A nossa vida é assim, gente. Ela não é diferente das coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia com a nossa própria casa. Aquela estrutura de casa que eu tenho, ela reflete quem eu sou. Se eu gostar do branco, eu vou pintar minha casa de branco. Se eu gostar do amarelo, vai ter amarelo mais na minha casa. E tá certo. Não há erro. Há uma escolha e há uma consequência desta escolha. Mas para fazer esta escolha, muitas vezes eu preciso vivenciar um vazio, um caos, vamos dizer assim, aquele boom que dá na nossa vida, assim, que faz, mexe, chacoalha, diz, ai que horror, como é que eu vou viver daqui para frente, o que aconteceu na minha vida, por que eu estou passando por isso, que maravilha que a gente está passando por isso, que maravilha, nós estamos sendo modificados, nós estamos sendo reconstruídos, só que vai ser mais fácil o processo por dois motivos, ou por duas coisas, vamos dizer assim, se eu conseguir trabalhar melhor dentro de mim. Eu aceitar que esse processo existe, ele faz parte natural, porque eu não tenho mais a mesma cabeça que eu tinha quando eu entrei lá no primário, no fundamental, tá? E mostra que eu estou viva. Continuo trabalhando, continuo lutando por mim mesma. E vejam, eu não estou dizendo viva no sentido de estar encarnada, de estar assim num corpo físico. Eu digo viva porque a minha alma continua buscando a melhoria. Porque eu posso simplesmente estar desencarnada, ou seja, sair deste corpo físico e continuar viva. Mas se eu me matar aqui, se eu não aceitar que esses vazios eles estão aqui para serem preenchidos com algo melhor, com algo que realmente me engrandeça, com algo que realmente faça com que eu vibre, tenha felicidade, tenha alegria, como é que eu vou continuar a minha trajetória? Respirar fundo. Esse é um ótimo recurso. Uma música gostosa. Conversar com alguém hoje por videoconferência, porque está um pouco mais... está sendo solicitado que a gente se afaste fisicamente um pouco mais. E isso eu vejo como uma coisa maravilhosa. Quantos de nós nos escondíamos de nós mesmos por estarmos sempre saindo, sempre em festa, sempre zoando, né, vamos dizer assim. Quantos de nós não buscávamos a nós mesmos preencher os nossos vazios, as nossas tristezas, aquelas coisas que não nos parecem corretas, mas que nós também não sabíamos ou não sabemos ainda muitas vezes aonde elas estão. Se eu não fizer essa parada estratégica e abrir pasta por pasta do meu computador, eu não vou achar aquelas coisas que eu preciso deletar. Se eu não tirar esse tempo para fazer essa faxina, às vezes no nosso próprio celular, ele vai encher de tal jeito que vai estourar, não vai funcionar para mais nada. E assim somos nós também. Quando nós explodimos é porque o nosso vazio, aquele arquivo que precisava estar limpo, não está mais, não tem mais espaço. Nós precisamos, aí a vida nos obriga a parar. Cara, tu precisa esvaziar a lixeira do teu computador, tu precisa esvaziar a lixeira do teu celular, tu precisa esvaziar a tua lixeira. Tua alma requer isso. Muitas das nossas doenças, eu observo que são isso. São tentativas da nossa alma fazer uma conexão conosco para que a gente limpe a lixeira que a gente só vai jogando lixo para ali. E
Pior, limpar uma lixeira de coisas que a gente nem jogou fora e que precisa jogar fora. Então, gente, eu quero assim, com esse vídeo, com essas pequenas informações que eu espero que não tenham sido estragadas com uma mensagem que estava entrando, porque eu faço a gravação no celular, tá? Que a gente realmente entenda que os nossos vazios, eles não são para nos prejudicar. Que o fato de nós ficarmos sozinhos, tendo que pensar conosco nas nossas coisas, não é um castigo. É uma bênção. É algo fantástico, é algo lindo, é maravilhoso. É a oportunidade que nós temos de fazer faxina em nós. Jogar na lixeira aquilo que não nos serve mais, aquilo que já não é mais adequado, nem a nossas gerações mais novas e nem a nossa própria trajetória evolutiva. Aquele medo, aquela dor, aquela mágoa, aquele não perdão, principalmente a nós mesmos. Quantos não perdões nós carregamos em relação a nós? Jogar na lixeira. E aí chegar na lixeira e dizer assim, deletar lixeira, deletar todos os conteúdos. Aí vai precisar. Eu quero mesmo deletar? Sim, eu quero. Eu quero mudar. Eu quero transformar a minha vida. O universo, por todos os melhores estudos que eu já fiz até agora, ele não gosta do vazio. Quando a gente fala em vazio, na verdade, ele está preenchido de alguma coisa. E normalmente, dentro de nós são as nossas dores, as nossas mágoas, as nossas tristezas. Por quê? Porque elas precisam ser reconhecidas e jogadas fora. Eu não vou reconhecer um arquivo que eu não sei onde está, gente. Lembrem sempre do computador, lembrem sempre do celular. Eu só vou poder esvaziar o vazio, vamos dizer assim, que não é vazio, se eu reconhecer o que tem dentro dele e jogar fora. Ah, mas aí vai haver mais vazio para entrar com outras coisas? Sim. Aí eu vou reconhecer, vou aprender a fazer faxina em outros lados, em outras coisas. E esse vazio, na verdade, é a minha lixeira. É onde eu preciso reconhecer as coisas que eu tenho que mudar, que eu tenho que jogar fora, que eu tenho que ressignificar na minha vida e colocar fora. Escolher não viver mais com estas coisas que são tristes, que são pesadas, que são doídas. Aí vocês vão me dizer, mas isso é difícil. Não, não é. Não é difícil. Alguém algum dia lá atrás da nossa história enfiou na nossa cabeça que nós não éramos capazes de ser donos da nossa própria vida, da nossa própria consciência, que tinha que ter um rei, uma rainha, um papa, um bispo, um sei lá quem, acima de nós, que mandasse em nós e dissesse, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer, porque se tu não me obedeceres, tá errado. Mas nenhum deles, dentro da esfera física, faz com que a gente deixe de perder este corpo físico que nós chamamos de morte. Portanto, eles estão certos na acepção da palavra? Será? Quantos de nós não fomos criados com o questionamento? Por quê? Porque questionar faz isso, faz a gente buscar dentro de nós quais são os arquivos que precisam ser deletados. E aqueles que estão num poder maior, que querem manter esse poder, esse domínio, e, gente, eu não falo aqui de político, eu não falo aqui de presidente, de papa, de rei, rainha. Eu falo até dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria família, dos nossos relacionamentos. Nós somos pessoas que, no melhor julgamento, somos manipuladoras, de nós mesmos, inclusive. Porque quando nós começamos a nos sentir felizes com alguma coisa, nós dizemos, alguma coisa está errada. Eu estou ganhando esmola demais. Não está certo eu ser tão feliz. Está tudo acontecendo de uma maneira tão maravilhosa que não pode ser. Nós nos manipulamos para nos sabotar. Porque nós somos ensinados, culturalmente falando, se quem não acredita em reencarnação, mas eu acredito, mas mesmo assim, independente da reencarnação, só de culturas, nós somos educados culturalmente ao longo das eras
a não sermos felizes, a não estarmos nos sentindo bem, a não querermos o nosso bem. Gente, nós só podemos dar o que nós temos. Se nós não tivermos consciência de quem nós somos, como nós vamos gerir a nossa vida da melhor forma, daquela forma que é mais adequada para mim, não para o meu vizinho, não para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho. Eu tenho um filho, gente. É muito fácil a mãe querer comandar a trajetória do filho. Pensem, gente, pensem comigo. Pensem semigo, como eu digo, mas pensem, avaliem. Eu acho fantástica a era que nós estamos vivendo, porque nós já temos a internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa para fazer com que a gente pesquise, que a gente procure. Nós vamos achar porcaria? Claro que sim, mas na própria vida real a gente também acha, na vida presencial, como a gente diz. Cabe a nós fazer a distinção do que nos serve, do que não nos serve, do que é mais adequado. Nós sempre, lembrem, nós sempre temos o livre-arbítrio. Nós sempre temos o poder da escolha. Ai, mas acontecem coisas que eu não tive como escolher. Foi uma coisa que os outros fizeram e eu tive que ir, porque aconteceu. Mesmo aí, nós temos o poder da escolha, de nos deixar influenciar negativamente ou não, de participar ou não. Só que nós não estamos acostumados a fazer isso. Eu adoro, amo conversar, amo falar, amo questionar. Eu me questiono muito. Aliás, não é à toa que eu nasci como no signo de escorpião, porque escorpião ele gosta muito dessa coisa de mexer na lama, buscar. E eu gosto muito da simbologia do agora me fugiu o nome do nenúfar, como a gente chama aqui, não é do... Gente, eu esqueci aquela que é oriental, aquela flor que nasce da lama. Tá aqui na minha cabeça, mas vocês vão lembrar. Todo mundo vai lembrar porque é uma simbologia, é uma das flores mais conhecidas. Nós temos aqui no Brasil a Vitória Régia, lá no Amazonas, que é um aparentado. E vejam só, ela nasce da lama. E é uma flor belíssima. E nós somos flores belíssimas. Então vejam que muitas vezes a gente tem medo, inclusive, de colocar a cara a tapa, como a gente diz, colocar assim o rosto num vídeo. Eu tive esse medo por muito tempo. Imagina, eu sou professora formada, filha, neta, sobrinha de professores, gosto, amo ser professora, gosto. Não pelo fato mas porque para passar um pouquinho do meu conhecimento eu preciso estudar cada vez mais. Eu amo estudar, sou apaixonada por estudar, sempre fui. Minha mãe que o diga, né? Eu já nasci com 2 coleções de livros de presente. Sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar. Gosto muito de questionar. Amo questionar. E uma vez me disseram que quando a gente para de ter perguntas, a gente morre. Mas não é a morte física do corpo, é a morte da vida, do gosto de viver, dessa coisa boa de dizer assim, vamos embora, vamos fazer. E, gente, não precisa ser grande essa vontade. Ela pode ser minúscula. Pode ser a vontade que faz com que a gente se arraste um dia inteiro, mas a gente se arrasta esse dia inteiro. A gente não para. A gente se arrasta, mas continua andando. Então, gente, aqui eu quero que a gente pense sobre isso. O quanto vazio e o caos, esses booms que acontecem na nossa vida são importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturação enquanto pessoas, enquanto seres que estamos aqui dentro deste planetinha lindo, maravilhoso, fantástico. Eu digo planetinha porque nós somos minúsculos no universo inteiro, tá? Não por depreciar o nosso planeta, muito pelo contrário, eu amo, sou apaixonada pela Terra, por todo mundo que está nela, por tudo que eu aprendo com ela. Mas que a gente pense o quanto é importante essa nossa caminhada. E que a gente se questione sim. A gente busque dentro da gente aqueles arquivos que precisam ser deletados. E a gente não tenha pena, nem dó de deletar esses arquivos. Joga na lixeira.
Ah, eu preciso dar uma revisadinha. Não importa, revisa. Não serve. Deleta definitivamente. Deleta. Porque quanto mais vazio, significa que mais nós estamos nos encontrando conosco, com a nossa essência de alma. Porque toda vez que nós temos um vazio, isso quer dizer que, olha, a minha lixeira está vazia, tu tem mais espaço para jogar coisa aqui e daqui fora. Gente linda, maravilhosa, respirem fundo. Talvez o meu processo não seja o processo de vocês, mas pode ser que alguma coisa que eu diga em algum dos meus vídeos ajude vocês a cair uma ficha. Antigamente as fichas, não é? Mas que ajude vocês a fazerem os questionamentos que vocês precisam para encontrar os vazios e os caos de vocês. Aqueles bons lindos e maravilhosos que diziam assim, olha, encheu, cara, não tem mais espaço no celular, tu vai ter que esvaziar o celular. E aí a gente tem que parar para esvaziar o celular, porque senão ele não funciona mais. E a gente gosta quando ele volta a funcionar, não é? Então, a mesma coisa conosco. Amo que vocês me acompanhem. Muito obrigada mesmo. Se vocês gostarem dos meus conteúdos, curtam, comentem, indiquem para outras pessoas, se inscrevam no canal. Às vezes eu passo por alguns processos em que eu faço alguns vazios longos para depois fazer algum vídeo, mas eu acho que quando eu consigo fazer, eu consigo trazer alguma coisa que a gente se questione novamente. Eu gosto muito disso. E eu desejo que vocês aprendam a gostar também, porque isso faz com que a gente caminhe. E não tenham problema, não pensem que eu caminho muito rápido, porque eu não caminho. Tem dias que eu realmente me arrasto. Mas eu já entendi que esse arrastar para mim é o meu processo de continuar caminhando. Muito obrigada mais uma vez. Que tenham todos uma vida muito feliz, maravilhosa, linda, como eu costumo dizer, e com muitas descobertas fantásticas em relação aos caos e os vazios que vocês têm na vida, que é a nossa reconstrução, em última análise. Namastê.